Nós vamos bater um papo agora com a Andréia Ribeiro. Ela é advogada, está aqui com a gente. E nós vamos falar sobre crimes ambientais. Bem-vinda, viu, Andréia? Ah, imagina, é um prazer. Eu fico feliz em te receber aqui. Falar um pouquinho de crime ambiental, né? Acho que nós pegamos esse gancho, é o que eu falava no começo do programa, justamente porque a gente tem muitas opiniões e poucas de entendimento. E eu acho que para nós que estamos vendo, até porque o crime ambiental, a gente está vendo algo muito grande acontecendo, como a tragédia que aconteceu em Brumadinho, mas nós também, né, pessoas avulsas, digamos assim, também podemos fazemos pequenas coisas também que são crimes ambientais e que muitas vezes somos cobrados também duramente por isso, né? Então, mais uma vez, bem-vinda, obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje, né? E eu queria saber, então, o que são considerados crimes ambientais e se existe uma diferença para desastre ambiental. Sim, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar esclarecendo, né, esse assunto que está em voga mesmo por conta de Brumadinho e Mariana. Existe sim uma diferença e, na verdade, é a grande pauta, né? Porque tem a questão da responsabilidade se for crime e não se for desastre. Os crimes são qualquer ações ou omissões que causem danos à saúde, à natureza, aos animais, ao patrimônio natural. Então, são ações danosas, né? A questão da diferença entre desastre e crime é porque os desastres, eles são fenômenos naturais intensos que causam danos, mas são imprevisíveis, não tem como prever. Da natureza, né? Da natureza. Né? Aconteceu um evento muito intenso, gerou danos, causou prejuízos. Esses são os desastres. Os crimes, eles são ações ou omissões de agentes que causam danos, agentes pessoa física ou jurídica, que causam danos, mas eles causam danos ou por imperícia, por falta de conhecimento técnico, a pessoa não sabe, vai, faz e causa um prejuízo, ou por negligência. Conhece-se a técnica, mas faz de qualquer jeito, ou não faz. Então tem essa distinção, sim. Por isso que a gente não pode falar que é um desastre ambiental, né? Em muitos casos, né? Acho que está até havendo essa discussão, né, entre crime ambiental, desastre ambiental. E o pessoal fala, isso não é desastre, isso é um crime. Então, acho que tudo isso está sendo estudado, inclusive, né? A OAB tem uma equipe que está lá em Brumadinho, a OAB Nacional. Eu sei que eles têm uma equipe também que está ajudando a resolver tudo isso, né? Porque, na verdade, já se sabia que existia um perigo ali, né? No caso específico de Brumadinho, em setembro, apesar de ter sido considerado que estava ok, subiu o grau de preocupação, vamos dizer assim. Está ok, mas está menos ok, né? Então, já se sabia que tinha que ter uma cautela maior. E aí tem uma equipe enorme que pressupõe-se que a empresa tenha para fazer toda essa fiscalização periódica, né? Porque tem uma questão muito interessante. Não é uma vistoria... Existe uma vistoria, ao que eu li sobre o caso específico de Brumadinho, existia sim uma vistoria de 15 em 15 dias. Ocorre que os eventos naturais existem, e aí se vem uma chuva forte, essa vistoria tem que diminuir o prazo. Contudo, não chovia em Brumadinho já fazia bom tempo, né? Um bom tempo. Inclusive foi chover no final de semana agora, que ajudou a dar uma amolecida aquele material que está ali, para eles poderem continuar o resgate dos corpos, né? Que foi com que eles contaram justamente isso. É triste, né, a gente falar disso, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de crime ambiental, porque a gente está vendo algo em grande proporção, mas também eu quero trazer a consciência das pessoas que também existem pequenas proporções. Por exemplo, aqui no estado a gente tem a Piracema, né? Então, existe um propósito para aquilo. E falar nisso, a gente tem desde 1998, né, uma lei dos crimes ambientais, né? O que essa lei no Brasil, o que ela nos diz, até para a gente ter um pouquinho de noção do que a gente está fazendo ao contrário da lei? Na verdade, essa lei, ela ficou conhecida como lei dos crimes ambientais, mas ela não traz só isso. Até porque ela não exaure todos os crimes nela. Ela ficou famosa, conhecida como... Mas existem crimes que não estão contidos nesta lei, 9605. Isso. Né? O que acontece? Além dessas questões das penalidades, ela trouxe
a regulamentação das infrações administrativas ambientais. Ela regulou o artigo 225 da Constituição. Ela trouxe alguns parâmetros que estavam de forma genérica. Então, ela trouxe os atos que são agravantes, que são atenuantes numa pena. Ela trouxe a questão do princípio da prevenção, porque no direito ambiental existe o crime de perigo, né? Isso é muito peculiar do direito ambiental. Então, está na iminência de acontecer, é um crime de perigo. Então, ela trouxe várias questões, não apenas a questão dos crimes ambientais. Ela é inovadora, sem dúvidas, né? Mas ela não se exaure ali. É preciso você dar uma compilada na Constituição e outras legislações infraconstitucionais para poder traçar quais que são, na verdade, todos os crimes. Agora, eu acredito que ela seja justamente para que se haja uma atividade desenvolvida, né? Até porque a gente sabe que a gente precisa disso para a economia desenvolver, né? Mas que seja compatível com aquilo que é até o limite do respeito da natureza. A gente tem até aquela história, né? Tá calor, né? Corta mais uma árvore para ver se melhora. É uma ironia, a gente ri, mas é mais ou menos por aí, porque a gente pode crescer, né? O Brasil tem uma reserva ambiental muito grande. Eu sei que, inclusive, existem tratados, né? Que o Brasil de preocupação mesmo, internacionais com o Brasil, justamente para se preservar essa área. Então é justamente isso, fazer com que, por exemplo, haja uma exploração, porém isso seja controlado para que o nosso meio ambiente não possa acabar. A gente fala, por exemplo, de coisas muito distantes, como a água, a reutilização da água, que parece que é distante, mas enquanto a gente não tiver essa consciência, é difícil de se manter, por exemplo, uma água potável, né? É difícil. Existe uma pressão muito grande, né? Na verdade, é que existem opiniões muito radicais sobre o meio ambiente. Né? Existe uma turma, assim, que defende a sustentabilidade a todo custo, os radicais, e existem uns que veem mais a questão do desenvolvimento sustentável, sim, porque não tem como se desenvolver em detrimento da natureza, né? Uma hora ela vai acabar. Então, existe essa polaridade, não é uma questão que existem extremos. E por detrás desses posicionamentos extremos, vamos dizer assim, os ambientalistas acirrados e os que visam o desenvolvimento, existem apoiadores. E aí quem são esses apoiadores? Os ambientalistas são as organizações, as ONGs, né? E aí fala-se que existem por detrás dessas ONGs indústrias europeias e americanas que não têm interesse que o Brasil desenvolva, então elas patrocinam essas organizações não governamentais e fomentam ali a ideia do desenvolvimento sustentável a todo custo, né? Aí por detrás da outra ponta que defende o desenvolvimento econômico, existe ali a indústria, outros países também que querem investir no Brasil. Então é uma briga de cachorro grande, vamos dizer assim. Mas é possível sim. Eu acredito que é possível. O nosso país ele tem uma extensão muito grande. De fato, isso dificulta. Mas uma boa gestão, a médio a longo prazo, eu acredito que é possível sim haver esse equilíbrio. É um equilíbrio, né? De usar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, cumprir essas normas estabelecidas em lei, né? Exatamente. Mas é que precisa de um equilíbrio mesmo, da questão do olhar financeiro, do olhar da preservação, né? Acho que tem que haver um equilíbrio com relação a isso. Agora, ultimamente a gente vê muitas tragédias, né? A gente tem visto, assim, como você falou, as últimas, Mariana e Brumadinho, né? E aí eu queria saber, assim, né? O que a gente vê e o que diz respeito a essas barragens, né? O que vocês que são da área do direito, dessa área, falam pra gente? É falta de cuidado? Você estava falando ali de uma lei de prevenção, alguma coisa de prevenção que você falou? Princípio da prevenção. É isso? Porque a gente viu, por exemplo, nesse caso, eles falaram que eles instalaram uma sirene. A sirene, ela só alarmou depois que o negócio já tinha acontecido, né? Então eu queria saber de você, assim, o que nós podemos ver, né, e relatar sobre esses tipos de acontecimento e com relação à responsabilidade mesmo da empresa, juridicamente falando. Então, é uma situação muito complexa, é um conjunto de situações, né? Nesse caso de Mariana e de Brumadinho, o que está se falando é que o tipo de barragem é de uma técnica antiga e que não está mais sendo utilizado, né? Uma das justificativas, né? E
É claro que não foram concluídas ainda as perícias, mas ao que se parece, ao que dá para ver, é que houve uma negligência por conta da fiscalização ineficaz, da vistoria ineficaz. Existe aí uma possibilidade deles terem se autoavaliados e darem esses autos de avaliação. Então, é um conjunto de questões, não é só de ordem jurídica, tem a questão da prática, tem uma outra questão que é mais profunda, que eu penso, é que essas grandes empresas, elas são as mesmas empresas que patrocinam os partidos políticos durante as eleições. E aí, depois que os partidos estão no poder, existe sim uma flexibilidade das exigências. Então, eu acredito que isso também pesa, né? Então, são muitas questões, muitas variáveis, né? Não é só de ordem técnica, não é só da natureza, existe essa questão política muito forte, não tem como a gente negar. Agora, para a gente entender, a gente tem visto muitos questionamentos com relação até mesmo, os diretores da Vale foram presos, né, da empresa, e depois eles foram soltos. Juridicamente falando, né, como que nós, leigos nesse assunto, podemos entender? Porque para nós soa como algo que está errado, Impune, né? Entendeu? Como se fosse uma impunidade, porque quantas pessoas estão lá, debaixo, lá daquele rejeito, né, as famílias sofrendo aqui, porque talvez não possam nem enterrar seus familiares de uma forma digna, mas para a gente soa dessa forma, e na verdade, também tem a questão da responsabilidade do ser humano em outros aspectos também, né, como também aquele que comete crime ambiental. Queria que falasse dessa questão do grande e da questão também do pequeno, que somos nós. Então, essa questão da parte da responsabilidade, eu vou fazer um parêntese para ficar mais claro. A responsabilidade ambiental ela é dividida em 3 esferas: administrativa, civil e criminal. E elas estão cumulativas, na verdade, uma não exime a outra. Então, na esfera administrativa, vai desde uma advertência até o cancelamento do registro da empresa na esfera administrativa. A civil, ela requer a reparação. Tem que reparar aquele dano causado, né? Independente da extensão. Difícil voltar ao status quo, né, inicial? Muito difícil. Mas tem que se almejar isso. E na esfera criminal, existe uma diferença do pequeno, que você fala, né, para o grande. Da pessoa física para a pessoa jurídica. A lei, a 9605, ela trouxe a possibilidade de imputar um crime ambiental à pessoa jurídica. Então, vamos para a pessoa física, por exemplo. As penas, que são prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de alguns direitos civis, suspensão parcial ou temporal de alguns direitos da atividade econômica, e multa, sempre vai haver multa, e restrição domiciliar. Salvo engano, são essas. Mas no lado jurídico, da pessoa jurídica, existem mais ou menos, algumas se repetem. O que é diferente é a impossibilidade da empresa contratar com o governo, com o Estado, no limite de 10 anos. Então, e a multa, é claro, né? A multa, nestes casos da criminal, vai de R$50 a 50 milhões. Então, assim, existem várias variáveis para que se possa colocar um valor, né, no crime. O que é interessante, Antonielli, é a gente ter a noção, hoje, diante de tudo isso que está acontecendo, para a gente não ter esse olhar de impunidade, é saber que a nossa legislação ainda, eu acredito que isso vai mudar por conta desses crimes, ela valoriza a reparação. Eu não sei nem te falar se isso é felizmente ou infelizmente, porque o objetivo é reparar a natureza, de fato. Mas ela não prioriza a prisão dos agentes responsáveis. Por isso que quando nós vemos algumas notícias de que foi solto, isso nos dá a sensação de impunidade, né? Porque as prisões, salvo engano, elas vão de 6 meses a 5 anos, podendo dobrar o tempo, de acordo com a gravidade do crime. Mas o tempo é pequeno, a prisão é pequena, né? Existe a multa, dependendo da empresa, a multa não é tão grande, porque são empresas enormes, com lucro bilionários, né? Exatamente. Então, assim, essa sensação de impunidade, ela é real,
né? Querendo ou não, infelizmente, acreditamos que diante de Mariana e de Brumadinho agora, alguma coisa vai mudar na legislação. Isso precisa ser revisto, Precisa ser revisto. Inclusive, eu estava lendo ontem que já teve alguns parlamentares que estavam fazendo projetos de lei justamente por conta disso. E eu acredito que deva sair lá de Minas mesmo, né? Porque você falava muito de uma flexibilização, né? Exatamente. Nessas leis ambientais. A gente sabe desde que, né, nós tivemos essa nova presidência e falavam que eles viriam com um projeto de uma nova flexibilização, uma flexibilização dessa lei, só que agora aconteceu tudo isso, Então, mas existe uma outra questão. A flexibilização da lei, ela não é necessária, porque se a lei for cumprida da forma que ela está, ela vai atingir o objetivo. Então, nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. Uhum. Na verdade, o que precisa ser feito agora é uma execução, um cumprimento da legislação vigente. A nossa legislação ambiental, ela é maravilhosa, ela é muito boa. Ela preserva com primor, mas ela não é cumprida, né? Não existe estrutura, né? O que está na lei, ela não se personifica, não se materializa pelo simples fato de estar lá, né? Então, é necessário a gente ter esse senso crítico também, porque a gente faz uma pressão governamental para que haja uma modificação na lei, e aí ela permanece não sendo cumprida. Talvez sendo também o desconhecimento da mesma, né? Porque a gente vê tanta impunidade que a gente acha que está tudo certo, que está ali na lei que pode se fazer isso. Justamente. E aí a gente acha que, e por desconhecer a lei, a gente acha que a gente pode cobrar dessa forma. Muito obrigada, viu, Andréia? Mais uma vez aqui no nosso programa. Agradeço com muito carinho. A gente podia trazer essas questões do nosso estado também, né? Sim. A questão do agronegócio, que eu sei que é o seu forte, né? Sim. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso também, viu? Obrigada mais uma vez.